Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar nossa série de mensagens. Não foi no carnaval, mas no retiro espiritual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 38, por favor. Gênesis 38. Nós vamos ter que aumentar o espaço aqui para as crianças, hein? Louvado seja Deus por isso. Gênesis 38. Aperte o cinto aí e vamos ler o texto bíblico. Versos de 1 a 5. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos olhos e mais uma vez coloque Cristo diante do teu povo, o Cristo ressurreto, que venceu a morte, que pagou pelos nossos pecados, que rasgou o escrito de dívida, o Cristo que é Senhor da história, que dirige a história, o Senhor do universo, que guia o povo, que redime esse povo, o noivo, e usa esse momento, Deus, para embelezar a noiva, para transformar o coração da noiva, para ganhar o coração da noiva mais uma vez. Usa a minha vida, Deus, apenas como instrumento em tuas mãos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, na minha infância eu amava desenho animado. Na verdade ainda gosto, mas na minha época de infância eu amava desenhos. E meu desenho favorito era o Peter Pan. Quem assistiu aqui? Peter Pan na Terra do Nunca. Nossa, aquilo era maravilhoso. Aquela briga do Peter Pan com o Capitão Gancho. Outro desenho que eu gostava muito também era do Ursulão. Um cano estragado em casa, o Ursulão queria resolver o problema, quebrava a casa toda. Quem lembra do Ursulão? Era uma maravilha, né? A Dilson até balançando a cabeça ali. Assistiu muito, né, Dilson? O desenho animado, ele é muito especial. Quem lembra aqui também do Popeye? Será que aquele desenho conseguiu convencer alguém a comer verdura? Porque a proposta era essa, gente. Ele comia o espinafre, ficava fortão e aí pronto, resolvia todos os problemas. Não me convenceu, não. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Branca de Neve e os Sete Anões. Eu lembro das cenas, ou de algumas cenas. Eu tenho uma memória fotográfica. Eu lembro daquele careca que ia lá na Branca de Neve para receber um beijinho na careca dele. Em 2010 eu assisti o meu primeiro filme 3D. Adivinha? O que eu assisti? Shrek. Eu gosto, né? Mas foi algo assim muito especial também. Por que eu estou citando isso? Tem alguma coisa a ver com a mensagem? Eu tenho falado para vocês que a Bíblia não é um livro de contos de fadas. A Bíblia não foi um livro escrito por Walt Disney. A Bíblia não é como os desenhos animados, que os nossos heróis nunca morrem, cai uma pedra na cabeça do sujeito e o sujeito não morre. A Bíblia relata a vida real. E o capítulo de hoje é um capítulo pesado. E não tem uma nota dizendo assim, é preciso tirar do templo menores de 18 anos. É um capítulo que retrata morte, sexo, prostituição, incesto, escândalo. E alguns pregadores, eles pulam esse capítulo quando estão fazendo uma série sobre José. Eles já logo continuam ali na história de José. Mas a crueza dessa passagem nos ajuda a fazer morrer algumas das nossas piores tendências quando nós lemos a Bíblia. Do que eu estou falando? É aquela tendência de olhar para a Bíblia como um livro que serve para aquecer o nosso coração e depois aplicar uma lição de moral. Não é essa a proposta da Bíblia.
Em lugar disso, nós encontramos esperança. Esperança para quem? Para pecadores. E essa passagem perturbadora vai além da podridão do pecado. É um retrato tridimensional da graça de Deus, da história da redenção. Mais uma vez, o Deus gracioso vencendo o pecado, triunfando sobre as nossas piores escolhas. Mais uma vez, Deus está nos ensinando através desse capítulo que a graça me ensina, e espero que você já tenha aprendido isso, que mesmo algo que começou errado não está fadado ao fracasso, porque nós estamos na história de Deus, na belíssima história. É mais uma demonstração da graça de Cristo, a história que mostra o triunfo de Deus vencendo o mal dentro de nós e o mal externo. Louvado seja Deus por esse capítulo. Entre as teses que Martinho Lutero colocou lá no Castelo de Wittenberg, a tese de número 62 diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. O texto de hoje não relata o momento de alguém que viveu no carnaval dos anos 90. O texto de hoje relata os filhos da aliança, no meio de uma situação complicadíssima, no retiro espiritual, como eu estou falando com vocês, na família de Jacó. A família de Jacó, que é aqui de maneira embrionária o povo de Deus, quando o povo de Deus ainda não era uma nação. Deus chama Abraão, depois a promessa continua com Isaac, com Jacó, com os 12 filhos, os cabeças das tribos de Israel. E eu tenho trabalhado com vocês, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tentando mostrar que a história da redenção salva pecadores como eu, pecador como você, através da obra exclusiva de Cristo. Pela manhã nós vimos um pouco da queda. Falamos como Deus criou o homem perfeito, mas o homem decidiu, mesmo no ambiente perfeito, vivendo numa vida de mente totalmente pura, resolveu se rebelar contra Deus. E no momento da rebelião existe ali uma promessa. Quando o homem cai, come do fruto proibido, Deus faz uma promessa gloriosa, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa é um fio condutor que liga toda a Bíblia, termina lá em Apocalipse. Essa promessa que foi tão especial para o seu povo, mesmo vivendo fora do Éden, toda mulher tinha uma esperança. Algum momento vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. É por isso que a esterilidade no Antigo Testamento era algo tão ruim, porque todos que tinham a esperança de um Redentor imaginavam: vai ser do meu ventre que vai nascer o descendente da mulher. É por isso que você encontra as genealogias na Bíblia. Depois que Jesus nasce, não tem mais genealogia. Por quê? Não faz sentido. É por isso que quando o povo continuou brigando sobre genealogia, Paulo disse a Tito: ô Tito, não dá confiança para essas brigas tolas, briga de genealogia. Qual o sentido de genealogia hoje? E olha que Paulo sabia de qual tribo ele pertencia, e ele chegou a dizer um dia: isso tudo é esterco diante da obra de Cristo. Não importa se você é da tribo de Benjamim, de Judá ou qualquer outra tribo, o importante é você estar em Cristo. Amém, gente? Você está em Cristo? Queridos, a família de Jacó está desmoronando. A família da aliança está experimentando o pecado em grau máximo. A queda atinge a família da aliança. Na última mensagem, nós vimos aquele momento tão especial da vida de José, quando Deus entrega nas mãos de Jacó um passaporte para levar José para o Egito, a túnica de mangas compridas. E por inveja, os irmãos de José vendem José, e José está lá agora, indo morar no Egito. Eles pegam aquela capa, aquela túnica muito especial, rasgam um pedaço dela, molha com sangue de bode e entrega para Jacó e diz assim: confere aí se é a túnica do seu filho. Jacó começa a chorar, os meninos, numa insensibilidade muito grande, começam a tentar consolar o pai. E o pai, em desespero, diz: um animal selvagem acabou com meu querido filho. Mal sabia o pai que eram os seus próprios filhos. Jacó ficou inconsolado.
Os filhos estavam ali tentando consolar, mas ele não aceitava. O nosso querido Judá, vendo esse ambiente pesado, um velório que nunca acabava, sem o corpo, uma situação dificílima, o Jacó não virava a página, ele decide se afastar, se apartar dos seus irmãos. Judá, ele é filho de Lia, gente. Ele não é filho da mulher amada de Jacó. Aliás, ele é filho da rejeitada. Nós não sabemos qual foi o motivo, por que Judá abandonou a família da aliança. Mas o capítulo 38, ele está aqui de maneira intencional da parte de Deus, mostrando que Deus deu um pause na história de José, para contar para nós a história de Judá. E a história de Judá, ela é importantíssima, porque ela está no contexto das promessas que Deus fez para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão um dia? De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois de José partir de maneira involuntária, como foi a ida de José para o Egito? O texto bíblico diz assim: José foi levado ao Egito para a casa de Potifar, oficial de Faraó. Judá agora deixa os seus irmãos, deixa Jacó, abandona a família da aliança. Verso 1, olha o que o texto diz, acompanhe comigo. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Irmãos, o que Deus quer nos ensinar, inserindo a história de Judá na linda história de José? Por que Deus faz isso? Seria um erro da organização do cânon? Jamais. Deus quer chamar a nossa atenção para o contraste que a Bíblia faz entre José e Judá. Depois, na sua casa, você vai continuar lendo a história de José. Enquanto José está servindo a Deus, sendo escravo, Judá está abandonando a família da aliança. Enquanto José está fugindo de uma mulher que quer agarrá-lo à força, Judá está adquirindo o casamento não ordenado por Deus. É este contraste que Deus quer mostrar para nós, a diferença de José e de Judá, onde parece não fazer sentido para a gente aqui no texto, mas a mão invisível de Deus está guiando essa história, está guiando a vida de Judá. E é muito curioso, irmãos, porque quando você olha para esse texto aqui, capítulo 38 de Gênesis, aparentemente Deus só aparece matando. Deus só aparece aparentemente matando. E o que está em jogo aqui? O fato de Judá abandonar Jacó e os seus irmãos significa que ele não está interessado nos planos de Deus. Até esse momento ninguém sabia de qual tribo viria o Messias, nasceria o Messias. Nós sabemos, porque nós já lemos o restante da Bíblia, que Jesus é leão da tribo de Judá, mas eles não sabiam disso até esse momento. Talvez pensasse, é de José, o melhor filho, e ele vai morar em outras terras. Jovens que estão aqui, não pisquem. Uma mudança geográfica pode influenciar a nossa maneira de se vestir, pode influenciar a nossa maneira de conversar e até de se alimentar, mas não deveria influenciar o nosso relacionamento com Deus, a não ser de maneira positiva. Entenderam? Eu falo isso porque essa igreja recebe muitos estudantes que vêm para aqui para a cidade para estudar, e alguns aqui vão para fora para estudar também. A mudança geográfica não deveria influenciar o nosso relacionamento com Deus. Sabe aquela máxima que diz que quer conhecer alguém é só você dar poder à pessoa? Biblicamente isso está equivocado, porque o poder apenas revela a corrupção do nosso coração. Uma mudança geográfica pode revelar o que sempre esteve guardado no seu coração. É só uma oportunidade que você estava precisando para viver longe dos seus pais, sem o olhar do papai e da mamãe, que ficava sempre ali, vamos fazer isso, não faz isso não, cuidado com isso. Uma mudança geográfica, então, não deveria mudar o nosso relacionamento com Deus. José e Daniel estão na Bíblia para nos ensinar isso. Mesmo longe, vivendo num outro ambiente,
continuaram servindo ao Senhor. Mas o afastamento de Judá implica agora num novo padrão de vida. Ele se hospeda na casa de um homem chamado adulamita, chamado Ira, significa cananeu. E se você já leu o livro de Gênesis, você sabe muito bem que Deus disse para Abraão que o pecado dos cananeus tinha chegado ao limite. Por isso em algum momento Deus daria aquela terra para eles. E Abraão tomou muito cuidado quando foi escolher uma mulher para Isaac, para não escolher entre os cananeus. O nosso próprio Jacó também teve o mesmo cuidado. Isaac teve o mesmo cuidado para falar com Jacó. Olha o que o texto diz. Isaac chamou Jacó, dando-lhe sua bênção. E lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de onde, gente? Canaã. Qual a primeira coisa que Judá fez quando se afastou? Escolheu uma cananeia para ele. Judá não está nem aí para os planos de Deus. Quem é essa mulher, gente? É uma mulher sem nome. A única informação que nós temos é que ela era uma cananeia e que Judá teve com ela 3 filhos. O primogênito é o segundo é Onã e o caçula é Selá. Mas presta atenção, porque uma outra mulher vai entrar em cena agora. Uma mulher com nome. E quando o Espírito Santo registra o nome, quer chamar nossa atenção. Olha para o texto bíblico. Verso 6. Judá tomou uma esposa para o seu nome, o seu primogênito. O nome dela era o que, gente? Tamar. Por que o Espírito Santo registrou o nome dessa mulher? Porque ela vai entrar para a história. Ela vai se tornar uma mulher importantíssima. E como foi esse casamento do filho de Judá com essa mulher chamada Tamar? Horrível, terrível. Não foi um casamento legal? Olha o que o texto bíblico diz. No entanto, o primogênito de Judá era mau perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o fez com que ele morresse. O autor aqui aliviou para a gente, porque no hebraico aqui é o seguinte: Deus matou. É isso. Ele era perverso. O texto bíblico não diz que tipo de perversidade ele fazia, mas diz que ele era perverso. E Deus o matou, o primeiro filho de Judá. E o que Judá fez? Cumpriu o levirato. Já ouviram falar no levirato? Vamos olhar para o texto bíblico. Continua, verso 8. Então Judá disse a Onã, segundo filho: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê descendência ao seu irmão. O levirato era uma lei que tinha como propósito perpetuar a memória do irmão. Mais tarde, em Deuteronômio capítulo 25, isso foi prescrito por Deus. Mas se Onã suscitasse um filho para o seu irmão, o direito de primogenitura não seria dele, seria do filho. Ele queria isso? Onã não queria isso. Sabe o que ele fazia, gente? Olha o que o texto diz, verso 9. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Cenas pesadas, não? Ele não queria cumprir o levirato. Usava Tamar sexualmente. Eu já falei para vocês numa outra mensagem que o sexo não é só para procriação. O sexo também é para o prazer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, porque é melhor casar do que vivendo ardendo em desejo ou viver abrasado. Nós temos necessidades físicas, mas presta atenção, se o propósito desse segundo casamento aqui era para cumprir o levirato, gerar filhos, e se ele não queria, por que aceitou? Se o propósito era para gerar filhos, por que ele não aceitou? E agora você imagina a situação de Tamar, se sujeitar a isso. Parece que o Onã tinha problemas com seu irmão que morreu, mas a ideia do texto aqui, que isso não aconteceu uma vez só. Todas as vezes que ele tinha relação sexual com Tamar, ele jogava o sêmen no chão. Como essa mulher se sentia humilhada, não? Imagine isso.
Perdeu o primeiro marido, o segundo filho não está nem aí, um abuso sexual. E o segundo esse raciocínio aqui, Tamar não era livre, enquanto não gerasse filhos. Era mantida sob a obrigação com a casa de Judá, a fim de suscitar filhos. E Deus, gente? Deus está vendo isso? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Não se esqueçam, aqui é a família da aliança. O povo de Deus está ali representado em Judá de maneira embrionária. E Deus é o Deus do pacto. Verso 10. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso fez com que também. Esse o quê? Deus matou, gente. Mais uma vez. Judá perdeu os seus 2 filhos, sobrou agora o caçulinha. E vejam bem que a história vai ficando mais difícil. E ele tinha que cumprir o levirato, ele tinha que dar o caçula. Mas diante de 2 filhos sendo sepultados, só sobrou um. Ele não queria entregar. Ele acha, na verdade, que a culpa é de Tamar. Ele acha que aquela mulher é uma mulher assassina. O texto quer demonstrar para nós claramente que o problema estava nos filhos. Algo está errado e Judá não consegue enxergar. Algo é evidente, mas ele não consegue, ele só consegue desconfiar de Tamar. É o problema do auto-engano. Quando nós gostamos de viver na cidade da mentira, às vezes as coisas estão tão claras para nós, mas nós não queremos ou não enxergamos. Você já conviveu com alguém assim de perto que você vê que a pessoa não está conseguindo ver ou está fingindo que não está vendo? Está claro? Não se esqueça que também nós somos assim. Quem dirige aqui sabe do ponto cego do carro, não sabe? Nós também temos. Por isso que uma bênção de Deus na caminhada são os nossos irmãos, que muitas vezes chegam para nós e falam assim: cara, tem um negócio aí que você precisa pensar. Isso aí não está legal. Judá está vivendo aqui um processo de negação. Está claro que o problema aqui é com seus filhos. E olha o que o Calvino diz. A partir desse exemplo, devemos aprender que, sempre que algo adverso nos acontece, não devemos transferir a culpa para os outros, nem levantar suspeitas duvidosas. Antes devemos nos desvencilhar dos nossos próprios pecados. Preste atenção que isso aqui é importantíssimo. Nem sempre o que acontece com a nossa vida é consequência direta de algum pecado, mas algumas sim. Existem algumas situações que nós enfrentamos que são consequências do nosso pecado. E qual é a oração saudável que nós devemos fazer em qualquer momento da nossa vida? Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Eu preciso desconfiar do meu coração, que é enganoso ainda, que é corrupto ainda, que lida com a corrupção restante ainda do pecado. Aqui é o pecado, gente. Aqui é um problema específico. Mas vamos seguir. Judá então manda Tamar voltar para casa, sem entregar o caçula, com uma preocupação profunda na alma. Ele sabe que ele teria que entregar o caçula. E olha o que o texto bíblico diz, verso 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. O Espírito Santo quis revelar para nós o pensamento de Judá. Olha só o que o texto diz. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Ele tem medo da viúva assassina. Mas a pergunta é, irmãos, de qual filho de Jacó viria o Messias? Até esse momento, como eu disse para vocês, ninguém sabia de qual tribo. E se Judá não entregar o Selá, quem vai gerar o Messias? Seria Deus capaz de cumprir o seu plano mesmo quando o homem não quer? Essa é uma pergunta que deve passar na nossa cabeça. Deus é tão poderoso assim de cumprir o seu plano quando o homem não quer participar, quando o homem está querendo virar as costas para ele? O que Deus vai fazer, gente? A mão invisível está agindo. E mais uma morte acontece na vida de Judá. Quem vai morrer agora? A sua esposa.
Mais um velório, já enterrou 2 filhos, e agora tem que enterrar a esposa. Só sobra ele e o caçula. Texto bíblico, verso 12. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tima, ele e o seu amigo Ira, o adulamita. Preste atenção numa coisa, se você assustou até agora, o mais assustador é que vai acontecer daqui para frente. Assustou, minha irmã? Judá sepultou seus 2 filhos e agora sua esposa. E vai acontecer agora uma festa, a tosquia das ovelhas. Tamar recebe um WhatsApp. Judá está viúvo. Olha o texto. Alguém foi dizer a Tamar. Sempre tem alguém, né? Alguém avisou. Eis que seu sogro está a caminho em Tima, para tosquear as ovelhas. Se o Espírito Santo não registrou o nome da pessoa que falou, que entregou a informação, é porque não é importante. Mas algo estranho vai acontecer agora, porque ela não espera Judá com roupas de sua viuvez. Ela estava viúva. Ela percebe que Judá não ia entregar o menininho, que agora já é um homem. E o que ela faz, irmãos? Se veste de prostituta. Como assim? Por que ela se veste de prostituta? Para encontrar com o sogro. Você não acha estranho? Será que Judá tinha essa prática? E ela sabia? Por que se vestir de prostituta e ir para a pista? Está disponível. Verso 14. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ela tira a roupa, se maqueia e vai para a pista. Por que, gente? Isso me faz perguntar, por que ela fez isso? No mínimo é curioso. Com um plano em mente, arquitetado, ficar grávida do sogro. Ele vai passar, ele vai me desejar, e eu vou ter relação com ele. Em Levítico 18, essa prática foi condenada, o sogro ter relação sexual com a nora, e ela se fantasia de prostituta cultual, que é pior. Porque naquela época havia os templos pagãos, onde havia prostituição cultual para adorar os deuses da fertilização. Ele sabia com quem ele estava se relacionando. Prostituta cultual, não era uma garota de programa. Tamar percebeu que ia sobrar e resolveu agir. E a próxima cena que nós vamos ver agora não aconteceu no sábado de carnaval, 4 horas da manhã, mas no retiro espiritual, no meio do povo de Deus. Verso 15 e 17. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Gente, que conversa é essa? Cabrito para lá, que coisa é isso, gente? Numa linguagem daquela bem antiga, quem tem mais de 40 aqui vai lembrar, ele diz assim: eu quero lhe usar. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquela linguagem lá antiga de mimoso. Vocês não conhecem isso, não? E ela pergunta: você vai pagar quanto? Não sabemos se isso aqui era uma prática de Judá ou se foi algo que aconteceu no calor do momento. Eu prefiro acreditar que foi algo no calor do momento.
Não estou justificando o que ele fez, gente, por favor. Por favor, não estou justificando o que ele fez. Ela pergunta, o que você vai me pagar? Aí mais uma vez entra o cabrito aqui em Gênesis, porque o cabrito está sempre aqui, né? Eu vou te dar um cabrito para pagar pela relação sexual. Como não tinha Pix naquela época, ela então pede uma garantia. Que garantia você me dá? Que você vai mandar para mim o cabrito depois. Irmãos, é para rir ou para chorar? Fala a verdade. Que garantia? Judá não é prostituta, mas está agindo como uma prostituta. Judá não, Tamar, ela não era prostituta, todos nós sabemos a história dela, mas ela está agindo como uma prostituta. E ela diz, eu preciso de um penhor, eu preciso de uma garantia, porque parece que ela está preocupada com um golpe. Você vai pagar mesmo, e o texto é rico em detalhes. Verso 18, ele respondeu, que garantia posso deixar com você? Ela pergunta, que garantia que você quer? Ela diz, o seu selo, o seu cordão, o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relação com ela e ela ficou grávida dele. Eu quero o selo, eu quero o cajado e eu quero o bordão. Hoje seria sua carteira de motorista e seu passaporte. Objetos fáceis de identificação. E ele entrega. Tem relações com ela e ela fica grávida na primeira. Lembrando que Judá, gente, ele é um dos cabeças das 12 tribos de Israel. Aliás, ele é o mais importante, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Mais uma vez, Calvino, ele é, portanto, colocado diante de nós como um exemplo para que aprendamos quão facilmente a concupiscência da carne se manifesta. É o nosso querido Judá, gente. Aqui nós estamos lidando com Jacozinhos. Tem um detalhe importantíssimo nesse texto aqui que não pode passar batido. Jacó enganou Isaac com roupas. Jacó foi encarnado por Judá e seus irmãos com roupas molhadas de sangue. Agora Judá é enganado por uma mulher disfarçada, com vendas nos olhos, vestida como prostituta cultual. Quanto engano, não? Não seria uma maldição hereditária sobre essa família? Eu já falei para vocês que nós presbiterianos não acreditamos em maldição hereditária. Até porque aqui não tem nenhuma quebra de maldição hereditária e a Bíblia não ensina em lugar nenhum uma quebra de maldição hereditária. A mão invisível vai agir, ainda que aconteça aqui algumas repetições de fatos. A mão invisível vai guiar a história. E queridos irmãos, Judá nasceu num lar muito especial, gente. Ele conhecia as histórias de como Deus chamou Abraão. Sai da tua terra e vai para a tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele conhecia aquela belíssima passagem onde Deus falou assim: Abraão, entrega o Isaque. E Abraão, com muita fé, coloca o Isaque em cima do altar, levanta o cutelo. E mais, tem uma parte ali muito importante: o Isaque aceita, porque ele já não era uma criança, ele era um jovenzinho. Ele deita no altar e sabe como Deus fez. Pode parar, Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. O Judá conhecia isso tudo. É o Judá, gente. Ele conhecia todas essas promessas de Deus e agora está se unindo, deitando com uma prostituta cultual e não vê nenhum problema nisso. Anestesiado pelo pecado, ele entrega os seus pertences pessoais nas mãos, até esse momento, de uma prostituta cultual. Termina aquele momento, ela coloca a sua roupa e vai embora. E ele diz: depois eu vou mandar para você o cabrito. É claro que ele quer os seus pertences, não é? Ele vai mandar resgatar. E aí aparece um amigo, sempre tem um amigo, né? Para ajudar a gente no pecado. Cuidado com um amigo assim. Amigo que apoia a gente no pecado não é amigo. Amigo deveria nos aproximar de Cristo. Olha que curioso. Judá, verso 20 a 21. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Mas ele não a encontrou.
Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Vou falar uma coisa para vocês. Amigos, eles são uma bênção na nossa vida. Não tem problema você comer na casa de um amigo seu, sair com um amigo seu. Algumas pessoas falam assim: Jesus tinha muitos amigos, não tinha? Convivia com muitas pessoas, mas era sempre ele que influenciava, tá certo? Era ele que dava as cartas em todos os relacionamentos. Então tome muito cuidado quando você tem um amigo que te apoia no pecado. E o que não falta é amigo assim, gente, para apoiar a gente no erro. Seu amigo encontra e pergunta: cadê, gente, a prostituta? Aqui nunca teve prostituta. Ele volta para dar notícia a Judá, e Judá diz assim: fique em paz. Pronto. Você é testemunha que eu mandei, eu paguei, eu sou um homem de caráter, eu tenho palavras, eu disse para ela que mandaria o cabrito e mandei. Verso 22 a 23. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. Além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Presta atenção nisso aqui. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou. Olha, você está de testemunha. Eu fiz a minha parte. Eu cumpri o meu papel. Eu disse que daria uma cabrita e enviei. É mesmo, Judá? E a promessa que você fez para Tamar de dar o filho? Isso você não se preocupa. Você se preocupa em pagar uma prostituta. Mas e a promessa que você fez? Nós somos tão incoerentes, não somos, gente? Não acuse Judá aqui agora, não. Pense você um pouquinho como nós somos incoerentes às vezes. Nós falamos, né? Todo empinado às vezes assim: eu sou um homem de caráter. Está aqui um Judá que procura pagar uma prostituta, mas não cumpre sua promessa. Mas uma notícia terrível surge entre os cananeus. O Facebook começa a anunciar, o pessoal do Instagram ao vivo, a televisão, todo mundo falando e mandando nos grupos do WhatsApp. Que notícia é essa? Tamar está grávida. A viúva ficou grávida. Chega nos ouvidos de Judá: a sua nora viúva está grávida. Sabe qual foi a atitude dele, minha irmã? Eu vou lá agora, vou botar fogo nela. Viúva grávida? Ainda minha nora? Coloco fogo nela viva agora. Que coisa é essa? Que prática é essa? Texto bíblico: passado quais 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: traga-na para fora, para que seja queimada. Ele não viu nenhum problema em dormir com uma prostituta, mas quando a sua nora fica grávida, ele fala: tem que colocar fogo nela. Quem sabe ele enxergou aqui uma oportunidade para resolver o problema, para não ter que entregar o seu filho. E com sangue nos olhos, ele vai para casa de Tamar para colocar fogo nela. Mas ele não sabia que tinha uma surpresa esperando por ele. Quando ele chega, joga Tamar para fora, que eu quero colocar fogo nela agora. Com sangue nos olhos, com muita raiva. Como assim? Você não esperou, meu filho? Texto bíblico: quando estava trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida. E o homem que me engravidou é o dono desses pertences aqui. O cajado, os objetos de identificação. Pergunte para ele se ele conhece. A carteira de motorista e o passaporte. Vê se ele reconhece a foto. Esse é o homem com quem eu me dedei. Ela tira uma carta da manga. Parece que tudo foi planejado, não, gente?
deixou os objetos de identificação, e eu estou grávida do homem que me prometeu pagar com cabrito, não me pagou, e os objetos de identificação dele estão aqui comigo. Mostra lá para o Judá, tira o telhado dele. Parece que Jesus um dia disse assim para a gente, né? Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, o que você tem que fazer? Tira a trave. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é errado você, sendo um pecador, dizer para alguém que pecou que ele está errado. O problema é quando você se coloca como padrão de perfeição para dizer que o outro está errado. Eu, sendo um pecador, eu posso dizer para outro pecador: meu irmão, a Bíblia diz que isso está errado. Está certo, gente? O problema é quando eu me coloco como padrão. Aliás, você tem que tomar cuidado com aquele versículo, não julgueis. Jesus disse para a gente julgar sim, irmãos. Projeta o texto, por favor. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Com a Bíblia aberta, eu posso dizer: Mateus, é a Bíblia que está dizendo, você está errado. Eu não estou me colocando como padrão, mas eu estou usando a reta justiça. Senão a gente não poderia disciplinar ninguém na igreja, porque o pastor é pecador, os presbíteros também. Como a gente poderia chamar alguém e falar assim: meu irmão, você errou? Com a Bíblia aberta nós falamos: está errado, meu irmão, vamos consertar. Eu sou um pecador também, eu preciso da graça de Deus. Mas é curioso, gente, como nós às vezes, o povo de Deus, nós agimos com graça, suplicamos a graça de Deus para nós, mas agimos com dureza com os outros. Nos inocentamos e acabamos com os outros. Quando na verdade, se Deus passar um pente fino, não fica ninguém em pé. E Judá está aqui com essa prática. Ela tem que morrer. Davi no pecado fez a mesma coisa. O homem que fez isso tem que morrer. E olha como Tim Keller aqui é cirúrgico nessa frase. Seriam mais pacientes, mais bondosos e menos magoados com as pessoas se nos lembrássemos regularmente de que temos falhas profundas enraizadas em nosso íntimo. Ah, como a gente trataria o outro com mais misericórdia. Já reparou que você tem mais compaixão quando alguém cai no mesmo erro seu? Quando o pecado é diferente, a gente desce a lenha. Mas quando é o mesmo pecado, fala assim: eu sei que você passou, cara. Oh, meus irmãos, precisamos calibrar o nosso coração. Nunca confortar alguém no erro, mas também não esmagar a cana quebrada. O que Deus vai fazer, gente? Será que Deus está agindo nessa história? Deus vai resgatar o coração de Judá. Sabe por que Ele vai resgatar o coração de Judá? Porque quando nós somos do Senhor, Ele jamais nos abandona. Ele tirou Ló de Sodoma quando Ló queria ficar um pouquinho mais. Quando nós somos do Senhor, nós até entramos no navio que vai para Tarsis, mas nunca chegaremos em Tarsis. Nunca! Você pode até entrar, dormir, em algum momento Ele vai corrigir a sua rota, Ele vai te trazer de novo, por amor. Verso 26, Judá os reconheceu e disse: oh, louvado seja Deus, a graça do arrependimento é muito maravilhosa. Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Imagine a cena, gente. Ele admitindo o erro e dizendo: nunca mais, Tamar, eu me deito com você. Queridos, no momento em que o pecado vem à tona, a pior coisa que nós podemos fazer é tentar justificar o pecado. A pior coisa. E ele está aqui reconhecendo o seu erro. A graça de Deus está operando. O resgate está acontecendo. E ele está dizendo: ela é mais justa do que eu. O Redentor está trabalhando no coração de Judá. E ele faz uma confissão pública, reconhecendo o seu pecado. Isso se chama arrependimento. Como nós vimos pela manhã, ele não fez folhas de figueira para cobrir o seu pecado. Ele se despiu e disse: errei. Eu fiz a besteira. Ele em nenhum momento diz assim: quem mandou essa mulher se vestir de prostituta e ir para a beira da pista?
Você sabe que o homem não pode ser provocado. Não é assim que nós falamos na maioria das vezes? Eu não estava vivendo o meu melhor momento. Eu estava cansado naquela hora. Por que você falou desse jeito comigo? Nós amamos o auto-engano, não, gente? Adiantamos até o relógio, achando que não vamos ganhar mais um pouquinho de tempo para dormir um pouquinho mais. Nós somos assim. Judá nunca mais tocou nela. Mais tarde ele volta para os seus irmãos, mostra grande consideração para o seu pai, e naquele encontro com José, ele até se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Mais uma projeção, por favor. Projeta. Não, o Redentor. Isso. O Redentor pode rachar o mais duro dos corações e o faz. Ele pode transformar o maior dos pecadores e o faz. O arrependimento improvável de Judá é uma notícia maravilhosa, porque todos nós somos maiores pecadores do que imaginamos, com um coração muito mais endurecido do que percebemos. Louvado seja Deus por isso, gente. Ele vence, convence, nos quebranta, e foi isso que ele fez com Judá. Mas Tamar ficou grávida, e eram gêmeos. Acompanhem comigo. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, amarrou nela o fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Perez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Existia algo muito especial sobre a primogenitura, e aqui acontece uma troca, como aconteceu com Esaú e Jacó. Não há uma explicação lógica e biológica para isso, não tem uma explicação. Mas e esses meninos aqui, será que Deus vai matar também? O que vai acontecer na história desses meninos? Porque Deus até agora só está matando. Será que vai matar os meninos, Mateus? Qual será o destino dessas crianças? Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, gente, quando abre o Novo Testamento com uma genealogia, porque um novo momento está surgindo, olha quem aparece. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi quem? Uma mulher que se vestiu de prostituta. É uma das mães de Jesus. É isso mesmo que eu falei. É isso mesmo que eu falei. O Rei dos Reis nasceu de uma família de pecadores. Você entende quando eu falo para você que essa série é uma série que fala de esperança para mim, para você, de esperança para pecadores, porque o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho que fala do Deus que me amou e que te amou também, e te amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma viúva sem filhos, abusada, descartada, porém por intervenção de Deus, tornou-se mãe do Messias, uma das mães. Curiosamente, o nome de Sara não entra na genealogia, mas de Tamar, que se vestiu um dia de prostituta, entra na genealogia de Jesus Cristo. Esse é o Deus que costura sem deixar remendos. Esse é o Deus de toda graça, que me ensina que mesmo algo que começou errado, não está fadado ao fracasso. Aplicações, gente. Você é mais justo que Judá? Pode ser que sim, mas a sua justiça jamais será perfeita. Jamais a sua justiça terá condições de satisfazer a justiça de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja bem, não é 1 quilo de pecado para 1 quilo de graça. Não é um comparativo, mas é um superlativo. É uma abundante graça. A superabundância da graça, que é muito maior do que as profundezas da nossa desobediência.
Hoje nós vimos pela manhã sobre a necessidade da vida de obediência perfeita de Cristo. Ele obedece em nosso lugar e assume a nossa desobediência. Ele sofre as consequências do nosso pecado, das nossas escolhas. Pergunto para você, quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Apenas um exemplo de amor? Alguém que veio para ensinar sobre amor? Uma pessoa incrível? Eu e você precisamos muito mais do que exemplos. Apenas exemplos não resolvem o nosso maior problema. Nós precisamos de redenção, nós precisamos de salvação, nós precisamos de perdão, nós precisamos de resgate. Tudo isso nós encontramos em Cristo. Pregar esse texto difícil, olhando para essa mesa, que de maneira maravilhosa simboliza o sacrifício de Cristo, o pão, que significa o corpo rasgado, o sangue, o cálice, que significa o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, a mesa do Senhor. Essa mesa maravilhosa, onde Deus me convida como convidado de honra. Honra quem? A mim? Honra Cristo. Eu, Judá, Tamar, você. Nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. Hoje é dia de salvação. Se arrependa e creia em Cristo como Senhor e Salvador. Segunda aplicação, gente. Eu tenho feito uma oração constante aqui, já há algum tempo. Coloque Cristo diante dos meus olhos e constranjo o meu coração. O Filho de Deus entrou pessoalmente na história e escolheu nascer de uma família como essa, através de Judá e Tamar. Quando tudo parecia estar perdido, justamente para resgatar o perdido. A nossa feiura espiritual, irmãos, não se resolve com maquiagem, como diz o famoso pregador Spurgeon, projeta. Um Salvador como Jesus Cristo é a única esperança para um pecador como eu. E o Spurgeon disse isso sendo pastor. Veja bem, irmãos, Cristo está de casamento marcado com uma noiva que era imunda, suja, promíscua. E ele amou como nenhum homem é capaz de amar. Essa noiva é a igreja. E ele ganhou o coração dessa noiva não por força e violência, mas pelo seu espírito. Convenceu essa noiva. E cada culto público, eu tenho falado isso com vocês, é um momento de embelezar a noiva, de glória em glória, a noiva está sendo transformada. Um dia ela será totalmente bela e com a beleza da santidade do Senhor. Mas até aquele grande dia, você vai encontrar feiura na igreja ainda. Você vai encontrar feiura na minha vida. Eu não estou pregando aqui porque eu tenho um caráter acima da média e por isso eu estou confiante no meu caráter. Eu estou pregando para vocês nessa noite atrás da cruz de Cristo. Cristo é o obreiro aprovado que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, unido a Cristo. Quando Paulo diz, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui eu prego para vocês. Você tem consciência disso? De que a igreja é um povo que luta com o pecado restante ainda existe feiura na nossa vida do pecado ainda. Visitante, você que está aqui nessa noite, essa igreja não é perfeita. O pastor dessa igreja não é perfeito. Ele é um pecador ainda, que luta. Porque às vezes, irmãos, nós esperamos da igreja um povo perfeito. E olha o que o John MacArthur diz. A igreja não é perfeita, nunca foi. Algumas pessoas usam este fato como desculpa para manter-se afastado da igreja, dizendo, eu gostaria muito de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Nesse caso eu penso, venha, tem lugar para mais um.
Ô, gente, tem gente que dá essa desculpa: eu não vou frequentar essa igreja porque tem umas pessoas ali, Bruno, você é gente boa, mas tem umas pessoas ali que não dá, cara. Ah, para. Pecadores, arrependidos. Mas, visitante, saiba de uma coisa: aqui o Redentor não para de trabalhar. Todos os dias Ele está resgatando o coração do pastor da igreja e o coração do povo de Deus. E até aquele último dia nós seremos totalmente resgatados. Saiba disso. Por último, essa série tem como objetivo também nos ensinar a olhar para a vida fora do Éden e nos fazer ansiar para o retorno não ao Éden, mas a conclusão da história. Essas histórias difíceis nos lembram que o nosso lar não é aqui, gente. Não é aqui, gente, tomando Coca-Cola e comendo churrasco. Não. As dificuldades, elas servem para nos lembrar que aqui não é a morada final. Jesus disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo, não disse? Mas o sal ali é porque naquela época não tinha geladeira. E o sal tinha a propriedade de retardar o apodrecimento dos alimentos. Nós somos o povo que deve retardar o apodrecimento desse mundo, mas esse mundo vai apodrecer e em breve vai começar a feder. Saibam disso. O cheiro vai começar a surgir. E olha que o J. Packer diz: temos tratado esse mundo como se fosse o único lar que haveremos de possuir. E temos concentrado exclusivamente em arrumá-lo para o nosso conforto. Pensamos que podemos construir o céu na terra. Brigamos às vezes, porque achamos que nós temos condições de consertar isso aqui, gente. Isso aqui, na verdade, eu não estou falando para você cruzar os braços, não me entenda errado. Mas tenha consciência que aqui não é a nossa morada final. Que Deus levante os nossos olhos nessa noite. Nós que esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Amém, povo de Deus? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar. Eu já vou convidar os presbíteros que venham para a gente ter o momento da ceia do Senhor. As crianças estão subindo. Pedi para projetar o texto da ceia também ali. É Lucas capítulo 22. Irmãos, o que nós vamos pedir para Deus? Qual seria a oração ideal para esse momento? O que nós vamos pedir para Deus agora? Vimos aqui a graça de Deus operando em uma situação que parecia tudo perdido. Acabou, não tem mais jeito. E é justamente de Judá que nasce o Messias. Isso é o cristianismo, gente. Isso é o poder de Deus. A igreja, ela é invencível. Invencível. Mesmo quando o seu povo quer virar as costas para Deus, Deus continua a sua obra. Ele não para. Ele vai nos convencendo, tratando o nosso coração, nos resgatando. Quem sabe devemos pedir para Deus nessa noite, como Eugênio Peterson pediu um dia: ó Deus, derrota-me, vence-me, esmaga-me. Amém, amém, amém. Ele está pedindo para vencer o eu pecaminoso, você entendeu? Para te matar não, só para vencer o eu pecaminoso. Vamos orar? Deus bendito, Tu és o Deus soberano sobre a história, dirige os nossos caminhos e sabe resgatar o nosso coração, que às vezes tenta, Senhor, fugir diante da clareza do querer do Senhor para a nossa vida. Assim como Jonas tentou um dia, assim como Judá tentou viver longe do Senhor, assim como Ló também não queria sair de Sodoma, assim somos nós, povo de Deus. Louvado seja o Teu nome por tantas promessas gloriosas, onde o Senhor diz
que jamais nos abandonará, que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Resgata o nosso coração nessa noite, Deus. Coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Ordena os amores desordenados. Firma os nossos olhos na eternidade, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, Lucas capítulo 22, por favor, Lucas 22. As crianças já estão no templo? Todas as crianças? Crianças, olhem para mim agora, por favor. Cadê as crianças? Estão aí? Eu disse para os pais que esse é o momento que os pais devem ensinar os filhos sobre o sacrifício de Cristo. Crianças, essa bandeja aqui é uma bandeja que contém suco de uva. E essa outra bandeja contém o pão. Mas não é simplesmente pão e suco de uva. Eles representam o sacrifício de Cristo. O que Cristo fez para nos reconciliar com Deus. O sangue derramado. O seu corpo que foi ferido. Uma entrega total ao Senhor. Vocês devem crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de vocês. Amém? Vamos ler o texto bíblico. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graça, o partiu-lhes deu e dizendo: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado por vocês. Na Páscoa, Jesus instituiu a ceia do Senhor, onde nós temos a oportunidade de lembrar do sacrifício de Cristo, de maneira visível, mas também ser alimentados por Ele. A ceia significa comunhão, comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, comunhão com os meus irmãos, através de Jesus Cristo, uma comum união, onde aquilo que nos liga é maior do que aquilo que nos separa. Cristo Jesus, o seu sangue que foi derramado. A Bíblia diz que nós devemos participar desse momento de modo digno. E Calvino dizia o seguinte: a maneira digna de participar desse momento é reconhecendo a sua indignidade. Essa mesa não é de honra ao mérito. Você passou uma semana maravilhosa, então eu vou aqui blindar a sua semana participando da ceia. Não. Essa ceia é para quem se arrepende dos seus pecados, confia somente em Cristo e reconhece que faz parte do povo de Deus. Se você confia em Cristo, se você crê na palavra de Deus como inspirada, suficiente, está em comunhão com alguma igreja evangélica, você é convidado a participar dessa mesa. Ela não é da igreja presbiteriana da Cidade Nova, ela é a ceia do Senhor. Nós vamos orar, consagrando esses alimentos. Eu gosto de repetir isso, gente. Esses alimentos aqui são simples, mas ao mesmo tempo é o melhor dessa terra, por aquilo que eles representam. Por aquilo que eles representam. Nós vamos alimentar de Cristo nessa hora, simbolicamente, espiritualmente. Ó Deus, eu estou aqui diante dos elementos da mesa do Senhor. 2000 anos de história se passaram e um povo continua se reunindo. O Senhor continua sustentando a fé dos teus filhos, onde nós paramos um momento para dizer que nós temos comunhão contigo e comunhão com os nossos irmãos, trazendo à nossa memória o sacrifício substitutivo de Cristo, mas também nos alimentando espiritualmente. Consagra, Senhor, esses elementos para esse momento.
Consagra o nosso coração mais uma vez para Ti. Nós somos do Senhor e precisamos de Ti. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Você que vai participar, se coloque de pé e os presbíteros vão passar servindo vocês. Por favor. Desculpa, Salim. Alguém ficou sem receber o pão? Não? Depois tem uns avisos para dar no telão aí. Tá legal. Participe com alegria, meu irmão. Participe com alegria, meu irmão. Participe com alegria, meu irmão. Participe com alegria. Nós vamos participar agora do cálice. Você que vai participar, se coloque de pé, por favor. Por favor, senhor.
Imagina aquele grande dia, gente. Multidões. O Cordeiro brilhando. O povo de Deus na presença dele, com uma mente totalmente pura. Coração totalmente limpo. Uma adoração genuína, verdadeira, sem nenhuma motivação equivocada. Ele vai terminar a obra na nossa vida. Ele não vai parar. É o compromisso dele, é o Deus do pacto, o Deus da aliança. Participe com alegria, meu irmão. Participe com alegria. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, Ele disse algo muito especial. E a vida eterna é esta: conhecer a Ti e a Jesus Cristo. Participe com alegria, meus irmãos. Alguém ficou sem receber o cálice? Vamos participar desse momento. Eu gostaria de pedir ao meu amigo, pastor Zezinho, que está aqui com a gente nessa noite, para orar por nós. Por favor, se o senhor puder vir aqui, ore por nós. Pastor Zezinho é um amigo muito querido. Ele está nos visitando aqui nessa noite. Ele é mãe da Bárbara e da Cléo. É mãe. Ele é pai da Bárbara e da Cléo. Vai orar por nós. Amado Deus, nós, ó Pai, te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, a Deus, pela obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Sim, Deus. Ó Deus, nós continuaremos, Senhor, dependente do Senhor. Sim, Deus. Aleluia. E queremos, ó Deus, te dar um abraço em Cristo Jesus. Amém, Deus. Em dizer, ó Deus, que nós aprendemos com o Senhor em te amar, ó Deus. Oh, Deus. Em querer, ó Deus, sentir prazer de viver em tua presença. Oh, Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu nesta noite. Sim, Deus. É a tua igreja, Senhor. É um povo, ó Deus, com perfume do céu. Sim, Deus. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, pela vida do pastor Bruno. Oh, Deus. Ó Deus, por cada servo do Senhor aqui neste lugar. Sim, Deus. Obrigado mais uma vez. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Receber a bênção, irmãos. Depois vai ser projetado na tela alguns avisos importantes para hoje, tá bom? Você acompanha a tela depois lá. Ficamos de pé, por favor. Povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, que o amor do Pai, o amor incansável, o amor que busca o perdido, o amor que conquista o nosso coração, que transforma as nossas vidas, que as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas não somente com a Igreja Presbiteriana Cidade Nova, com todos que professam a fé em Cristo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém.